Novo técnico do Santos, Cuca. Alexandre, pode começar. Boa noite a todos. Boa noite. Boa. É assim que a gente fala com o jogador, sabia? Quando eles estão tudo assim, boa noite. Primeiro, deixa eu fazer só um esclarecimento aqui do porquê que eu hoje não estava aqui 2 dias atrás, né? Hoje é um evento do clube interno, não os protocolos de jogos, né? E todo mundo sabe que estou num período ainda da suspensão, que acaba dia 29, alguns estão perguntando. E aí, posteriormente, claro, a gente faz um balanço com vocês. Dizer também que o presidente e parte da diretoria já estava em viagem para um importante momento do Santos novamente nas competições continentais. Por isso, o Santos estava muito bem representado pelo seu presidente e parte da diretoria lá na Comebol. E posteriormente a gente fala sobre tudo. Como eu disse, estou aqui hoje para, com muito orgulho, tenho uma felicidade enorme de estar apresentando o Cuca, que eu tive o prazer de trabalhar e juntos fomos campeões. Certeza que vamos conseguir novamente. Uma das pessoas que eu respeito muito no futebol, que eu aprendi muito, que eu chamo de amigo, e, acima de tudo, uma admiração muito grande pelo profissional, pessoa também, enfim. E eu tenho certeza absoluta que vamos juntos construir novamente aquilo que você sabe muito bem, já tem passagens vitoriosas aqui no Santos, uma identificação enorme aqui com o Santos. E tenho certeza, e está vindo numa vontade enorme também por conhecer o Cuca. Sei, só de olhar eu já sei o que ele está pensando, e ele está numa vontade, um tesão enorme. Isso é um ótimo sinal para nós. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por aceitar esse desafio. Estava com a família, agora que, da última vez que estivemos juntos, tem 4 netinhos, né? Deixar a família é difícil, mas muito obrigado por vir para a nossa família, Santos, né? Encabeçado pelo nosso presidente, que, como sempre, faz sempre o melhor para o clube. Obrigado, Deus te abençoe. Obrigado, Alexandre. Obrigado ao Alexandre Matos. Vamos iniciar agora a entrevista coletiva com as perguntas. Cuca, boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, Rádio Nova Brasil FM. É a sua 4ª passagem no Santos. Queria que você falasse quando que começaram as negociações, né? Porque o Santos foi de uma agilidade imensa, né? O seu nome já era falado aqui no Santos já há um tempo, né? Foi mesmo só nessa madrugada, depois da demissão do Vojvoda, que vocês começaram a conversar? Ou vocês já tinham, em algum outro momento, já o Marcelo, o Alexandre já tinham te procurado, já tinham conversado com você? E o que o torcedor pode esperar dentro de campo para a partida contra o Cruzeiro, nesse pouco tempo que você vai ter de trabalho? Sim, boa noite. Eu estava assistindo o jogo na quarta-feira, né? Não assisto um jogo só, então fico um pouquinho num, um pouquinho no outro, tal, vendo o jogo, os diversos jogos que estavam passando. Quando acabou os jogos, eu escovei o dente, fui dormir, estava praticamente dormindo quando o Alexandre me ligou. Cuca e tal. Eu perguntei se o Vojvoda tinha saído, ele falou que tinha saído. Perguntou se eu viria, falei, venho. Não falamos em valores, não falamos em nada. Eu falei, amanhã eu arrumo minhas coisas, me organizo, na sexta-feira eu estou aí. Antes disso, não falei com ninguém nunca, até porque não faço esse tipo de coisa. E sou, acima de tudo, muito amigo do Vojvoda, com o qual até eu conversei ontem, né, e a gente sempre conversa diretamente. Hoje foi a apresentação, fizemos um treino leve, porque ainda os jogadores estão no cansaço da partida, e amanhã a gente define a equipe para fazer uma boa partida, né? O que se espera é que se faça uma boa partida, e sempre que se faz um bom jogo, se fica próximo de um bom resultado, que é em cima desse resultado que a gente vai viver praticamente 10, 11 dias.
Cuca, aqui atrás, Ana, da Globo. Cuca, quando o Marcelo fala sobre sua contratação, dentre outras coisas, ele cita que você é um cara que conhece os bastidores do clube. Você acha que você chega aqui para ser um pouquinho mais do que só um treinador, mas também um gerenciador aí de crise? Bem, Ana, a última passagem que eu tive aqui, naquela ocasião, estava bastante caótica a situação, né? Nós perdemos, naquela ocasião, o presidente Pérez, daí perdemos o presidente Rolo e acabamos com o Rueda, né? E, no meio disso tudo, tinha-se 3 meses de salário atrasado, que a gente conseguiu pôr em dia com a venda do Everson e do Sacha, né? Então, tudo isso serviu muito de aprendizado para mim e os jogadores pegaram uma confiança muito grande e nós fizemos uma campanha maravilhosa, principalmente na Libertadores, que culminou com o vice-campeonato. Infelizmente, a gente tomou um gol aos minutos 53 e perdeu, mas fica uma grande lembrança de um grande time que soube sair de uma situação muito reversa que era. Mais difícil do que essa de hoje, sem dúvida. Boa noite, Cuca. Aqui. Boa noite. Regis Querino, da Tribuna de Santos. Você falou da passagem caótica da última vez, você chegou num contexto turbulento, né, político. Agora, o Santos, daquele momento da final da Libertadores, que você também relembrou aí, da perda do título, que foi um momento traumático, mas o time ainda vivia uma boa fase. Chegar à final de uma Libertadores é uma coisa que não acontece sempre. Esse momento agora, 5 anos depois, né, por tudo que o Santos vem passando, né, rebaixamento, campeonatos, ameaças de rebaixamento no Paulista, no Brasileiro, praticamente todos esses anos, os últimos aí, o Santos viveu essa situação. Essa chegada sua agora, você acha que talvez seja, nesse momento crítico que o Santos vive, que o clube pôde comemorar no máximo nos últimos anos foi um vice-campeonato paulista e o título da Série B, que a torcida até minimiza, porque, de fato, um clube grande como o Santos é uma coisa muito pequena. Esse momento, para você, que é um cara muito vivido dentro do futebol, seria talvez o maior desafio da sua carreira, de fazer o clube voltar a ser protagonista? Obrigado. Boa a tua pergunta, né? E difícil também, mas eu já passei por outras situações assim, aqui no próprio Santos, no Fluminense, situações mais delicadas, e aqui tem tempo hábil para isso, né? Para você trabalhar e poder fazer o jogador entender o que é o Santos Futebol Clube, a grandeza que o Santos tem, quanto tempo que o Santos não tem uma grande conquista, como você mesmo bem falou. Isso tudo já começou a ser posto na cabeça do jogador a partir da minha apresentação e da conversa que eu tive com eles. E é assim, uma coisa que eu penso bastante, né? Todos os grandes clubes, por exemplo, se você pegar aqui um comparativo em São Paulo, em Palmeiras, São Paulo e Corinthians, todos os 3 eles já têm uma estrutura de jogadores de anos que estão ali alicerçando. O Santos não. Você não tem jogadores do Santos que jogam aqui há 3, 4 anos juntos, né? Então o Santos tem ainda esse déficit que é do jogador ter um conhecimento um do outro, de ver como ele gosta mais da bola. É um time montado há menos tempo. Então a gente ainda tem esse agravante contra, que a gente tem que fazer o quanto antes possível virar favorável, né? Como é que se faz isso? No dia a dia, nas concentrações, né? No bate-papo, porque em cima dos números que a gente tem hoje e do que esse ano atípico, por causa da Copa do Mundo, vai exigir dos jogadores, vai ser um absurdo. Você vai ver a choradeira aí para frente. A cada 3,3 dias, um jogo. E se você não tiver um elenco grande, você fica no meio do caminho, em competições importantes. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso para que possa, dentro do máximo possível, exigir e tirar, extrair o máximo de cada jogador. Cuca aqui. Pegando o gancho na pergunta do meu colega, e aí tem a ver também, quero saber o que você espera das grandes lideranças, de jogadores que estão com você nessa, porque vai bater 10 anos que o Santos não ganha um título de grande expressão, né? Você estava falando sobre essa carência, né, de uma torcida que vem muito machucada, nessa última gestão técnicos que não conseguiram ficar muito tempo também no cargo, criar uma certa identificação com a torcida. Então, queria que você identificasse um pouco mais essa questão dessas conversas que você falou, de mudar essa mentalidade para ser mais vencedor,
torcedor. O Brazão falou aqui com a gente no começo do ano sobre pensar em coisas maiores e parar de ficar falando tanto em rebaixamento, em crises, mas a gente sabe que a realidade é outra. Então, só queria que você detalhasse um pouco mais essa questão das conversas e como que lideranças como Neymar, Gabigol, Arão, jogadores mais experientes, podem te ajudar nessa mudança de mentalidade para esse novo trabalho. Sim, eles conhecem o que é o Santos, esses três que você falou, mas não é uma responsabilidade exclusiva deles, né? Todos têm a sua parcela, né? Eu hoje, quando eu venho aqui para cá, e quase que eu atrasei, porque um jogador quis conversar comigo, professor, eu quero ficar aqui, eu quero ter oportunidade, eu quero mostrar para você a minha valia, eu tenho 38 anos, mas eu quero estar presente. Então, quando eu vejo um jogador me chamar e falar assim, eu sinto que tem alma, tem espírito. Então, eu gosto dessas coisas, sabe? Lógico que eu vou dar oportunidade, é o que eu falei, eu vou dar para eles o direito de luta, de disputa, de espaço, de competitividade, e quem tiver melhor vai jogar, independente de quem seja. E eles mesmos são os fiscais, né, dia a dia, nos treinamentos e nos jogos. Cuca aqui, tudo bem? Wagner, Frederico, Tudo bem. tudo bem? Cuca, eu imagino que desde o momento que você aceitou o convite de voltar para o Santos, você imagino que você começou a pensar nos jogadores que você vai ter nas mãos, né? Uhum. O elenco que você tem nas mãos. Qual que é a tua avaliação do elenco do Santos hoje? O Santos tem 3 competições importantes pela frente ainda, né? Tem o Brasileiro, que já está disputando, tem Copa do Brasil e tem Sul-Americana. Aonde dá para chegar com esse elenco? É um elenco... Boa parte dos jogadores chegaram agora, que está se formando ainda. Dá para formar um time competitivo a ponto de brigar por título nessas competições que o Santos tem pela frente? Eu não tenho um conhecimento, uma condição hoje de responder a respeito de todo o elenco, né? A gente tem uma visão supérflua, que é externa, né? De ver jogos na TV e você não tem um acompanhamento do dia a dia e cada jogador ele responde de alguma forma diferente para determinados comandos, né? E acontece muitas vezes um treinador quando chega, todo mundo sente, agora vou poder ter uma chance maior. É assim também quando eu saio dos clubes, que entra outro treinador. E nessas oportunidades é que, de repente, aparecem alguns jogadores que abraçam e conseguem render. Eu não teria como te dizer hoje em que pé total está o elenco, mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem condição de buscar, principalmente nas Copas, o título, né? O campeonato a gente já ficou um pouquinho para trás, né? Não quer dizer que não dê para você recuperar, mas eu imagino que se você lutar por uma Libertadores dentro de um campeonato difícil assim, também é um bom negócio. Cuca, aqui, Guilherme Barga, Baixada Esporte. Historicamente, você lançou e consolidou muitos jovens em suas passagens pelo Santos. Por exemplo, o Caio Jorge, em 2020. No cenário atual, ainda há espaço para a garotada da base ser protagonista no seu esquema? Boa noite. Claro que tem. Hoje eu já vi um menino ali que já me chamou a atenção. Eu não falo o nome, né? Mas eu sei que vocês vão descobrir depois. O Caio Jorge, Marcos Leonardo, ele era gordinho. E o Cuquinha falou, mas ele sabe fazer gol. Hoje aí o homem afinou e está fazendo gol aos montes, né? O Sandri, o Joe, né? E tomara que a gente possa dar oportunidade a outros também. Que o Santos sem dúvida nenhuma, sempre que aperta, é a base que resolve, né? E tomara que resolva também essa vez. Cuca, aqui, Renato Rodrigues, do Esporte por Esporte. Nas suas últimas 2 passagens, você encontra 2 cenários mais ou menos parecidos com agora. Em 2018, um clube lutando contra a zona de rebaixamento, você chega, a equipe eleva o nível. Em 2020, mais ou menos da mesma forma, começa mal o Campeonato Paulista, é eliminado, e depois, quando você chega, enfim, consegue construir uma boa temporada no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. E agora, em 2026, um cenário parecido. Eu queria entender o que fazer com o elenco do Santos para ele começar a dar uma resposta dentro de campo, seja de forma anímica, mas também ter uma resposta na questão do campo e bola, né, para o torcedor que está com o coração ferido e na esperança por bons resultados nessa temporada. Sim, em 2018 eu lembro que a gente estava muito atrás e tem até uma placa aí do time que ficou mais tempo sem tomar gol, naquela ocasião com o Vanderlei no gol, né?
me lembro se foi 8 ou 9 partidas que a gente ficou sem tomar gol. Fomos tomar gol lá do Cruzeiro. Uma derrota lá no Mineirão. Então, a gente deu uma recuperada boa. E em 2021 foi um dos trabalhos mais gratificantes que eu tive, que quando eu vim para cá, eu falei para o Omar, para o Cuquinha, vamos pelo prazer do trabalho, e foi muito prazeroso. E essa vez também eu penso nisso, sabe? Em vir pelo prazer do trabalho, por acreditar no grupo de jogadores, por acreditar no presidente, no filho dele, que eu acredito, no Alexandre, e de poder, quando a gente joga assim, Santos contra Palmeiras ou Santos contra Fluminense, não é um time que joga contra o outro, é uma família. É a família Santos que está jogando hoje com a família Fluminense. Os caras vivem mais tempo dentro do clube do que com a própria família. É viagem, é jogo, é viagem, é jogo, é concentração. Então, a gente tem que ter esse espírito. É esse espírito que a gente tem que ter e levar para o campo. Aqui, Cuca. Pedro Marrache, do Tic Tac Sports. Eu queria saber quais metas foram estabelecidas para a temporada entre você e o presidente Marcelo Teixeira, por favor. Não teve nada ainda. Eu, Malemar, conversei com ele ali um pouquinho. Ele estava chegando do Paraguai, lá do sorteio que ele estava. A nossa meta hoje, sem dúvida nenhuma, é o jogo de domingo. É um jogo difícil, um adversário também que vive um momento difícil, e nós vamos viver 10, 12 dias em cima desse resultado. Boa noite, Cuca. Aqui no meio, Gelson Henrique, canal Sempre Santos e Aliado Santista. Queria relembrar a última passagem pelo Santos, que termina não com a final da Libertadores, porque depois ainda teve aquela reta final do Campeonato Brasileiro, mas se nesse meio tempo, com outros clubes pelos quais você passou, sobre o Santos em si, ficou um sentimento de uma dívida esportiva, uma dívida que você poderia voltar algum dia e conquistar um título que acabou faltando no Santos? Eu assim não diria uma dívida, sabe? Porque eu acho que foi um trabalho, um dos melhores que eu tive, porque estava muito complicado aquele ano. E nós fizemos tudo certinho, tudo certinho. E acabou que a gente perdeu. Então eu lembro até hoje, eu fico pensando, por que eu tirei o Felipe Jonathan? Ele estava tonto, minuto 50. Por que eu não dei um abraço nele e falei, vai, tonto mesmo? Não. Eu tinha posto o Wellington Tim lá contra o Atlético Mineiro, ele entrou bem. Por que eu não passei o Pará para a lateral esquerda e não pus o Matos na direita? Isso me incomoda até hoje, para você ter uma ideia. Foi já 5 anos atrás. Você vê o quanto que a gente lembra e vive esses momentos, que o momento de derrota assim, ele te marca muito mais que as vitórias. Porque quando você ganha, você sai com a família, com os amigos, vai numa churrascaria e festa, e quando você perde é só teu. Então você remói, acorda à noite, lembra. Então eu não vejo que eu tenho uma dívida com o Santos, mas eu queria muito e quero muito poder levantar uma taça. Eu gosto muito da torcida. Eu joguei aqui em 93, fui capitão do time, o Marcelo era o presidente, eu lembro do Zito, lembro do Paulo Ferreira. Tenho muita lembrança boa lá na chácara Nicolau Mourão, onde a gente concentrava. Eu adoro a cidade, então eu estou muito à vontade. E eu quero passar toda essa energia, essa alegria que eu venho para os jogadores também. Cuca. Okay. Felipe, do canal Lipão, Filosofia Santista, seja bem-vindo. A minha pergunta é a seguinte, em 2020, o Santos tinha uma ideia clara de jogo. Você conseguia implementar marcação, intensidade, transição, mas o perfil do elenco era com uma idade menor. Hoje você tem um elenco diferente. O Cuca, hoje, o que ele pensa? Com as peças que ele tem hoje, ele pensa em implementar aquele mesmo sistema agressivo, transição, velocidade, ou, de repente, você veio com uma outra ideia para adaptar dentro do atual elenco? Bom, é boa a tua pergunta. Você pode ter uma ideia de jogo, mas você não consegue pôr a tua ideia de jogo se as peças que você tiver não condizerem com a característica da tua ideia. Então, você tem que se adaptar também aos jogadores. Naquele time, nós tínhamos o Marinho de um lado e o Soteldo do outro, com o Caio Jorge. Eu tinha o Felipe Jonathan e o Pará, então eles sabiam entrar por dentro. Entrar por fora não existe, Fazer a entrada com os pontas abertos, eles gostavam de jogar aberto, o Marinho e o Soteldo. Era uma característica que a gente explorou e entendeu. Agora a gente tem que entender
a característica desses jogadores aqui que a gente tem para montar um sistema e um segundo sistema também. Professor, boa noite. Aqui é Aldo Neto, do Canal do Peixe. Seja bem-vindo de volta ao Santos, que é a sua casa. O senhor só esqueceu de falar que você jogava com a camisa 10 com a em 10. 92, não é? Que Parece que é pouca coisa, mas não é, né? 93. 93, verdade. Boa correção. E o senhor saiu do Palmeiras para Malate. Isso aí. Para vir para cá, na época que a Vila Belmiro não tinha lá grama na lateral e nem na área, né? E era duro achar lugar para treinar. Era duro, era duro. Então, seja bem-vindo. Eu queria fazer uma pergunta para você. O Santos acaba de perder aí no penúltimo jogo um lateral esquerdo subiu abaixo chamado Vinícius Lira. Não sei se você está sabendo já disso, porque está circulando uma informação que você teria pedido ao Departamento de Mercado do Santos e Scouts que colocasse no radar de novo esse jogador que o senhor já citou hoje, o Wellington Tim. Isso não ocorreu, não, né? Não, eu não, pra falar a verdade, eu não sei nem onde ele está mais, o Wellington Tim. Não é verdade. Ótimo. E o Vinícius Lira eu vi hoje lá no departamento médico, foi o primeiro que eu vi quando eu cheguei. A lesão dele é uma lesão um pouco mais grave e vai requerer um tempo maior para curar. Cuca, queria que você falasse sobre a repercussão negativa nas redes sociais com a tua chegada por conta do caso de estupro e como você vê hoje esse caso. Vamos lá. Eu não vi, assim, não pude acompanhar porque foi um dia de viagem desde cedo e de trabalho incessante ali que a gente teve à tarde. O que eu posso falar para você? Eu, desde 1987, quando eu era menino e jogava no Grêmio, que teve esse episódio de assédio, dirigi diversas equipes, né? E, na verdade, eu nunca dei a importância devida para esse tema, porque foi um tema que ficou praticamente apagado durante 30 e tantos anos. Eu sequer sabia que teve julgamento, né? Eu sequer um advogado teve. Isso aí já foi falado 1 milhão de vezes, né? E quando eu fui para o Corinthians, teve aquela enxurrada, tudo aquilo que aconteceu. Eu reuni com a minha família, com a minha mulher, com as minhas filhas, e falei, vamos resolver. Nós fomos atrás do problema. Lá fora, no exterior, nós fizemos tudo que um ser humano pode fazer para reabrir um processo, para tentar reabrir o processo, e a gente não conseguiu mais do que tudo que foi feito, que foi anulação, que foi pago lá uma indenização que não precisava também, que foi trazer para casa a dignidade de um homem, né? Que no caso naquele Corinthians me machucou bastante, mas eu entendo diferente hoje. Eu entendo diferente, porque hoje a pessoa não quer saber do Cuca, do problema, a pessoa quer saber da causa. E eu fui entender isso conversando com bastante gente e muitas mulheres, elas querem saber o que o Cuca faz pela causa. E eu faço muita coisa pela causa, mas eu não sou de ficar falando, eu não tenho rede social, então eu não ponho em rede social nenhuma das coisas que eu faço. Eu me afastei do futebol 1 ano para poder resolver isso. Eu gastei muito dinheiro para poder resolver isso. Hoje eu faço palestras. Eu reuni Atlético, Curitiba, Paraná Clube, bases, a categoria de base, com o feminino junto, discutindo o tema. É tão bacana, discutindo o tema. Isso se chama educar. Sabe? Eu promovi cursos, não promovi, eles promoveram, eu banquei, curso de arbitragem feminina, para que tenha mais inclusão às mulheres na arbitragem, e formaram-se lá 14 mulheres, se eu não me engano,
eu recebi na minha casa um time de vôlei feminino de Irati, que veio disputar campeonato em Curitiba e não tinha essa condição, então ficaram ali. Eu ajudo entidades, sabe, de mulheres carentes, mulheres que já sofreram algum tipo de abuso, coisa assim. Eu faço muita coisa por isso. Por quê? Porque eu entendo que hoje, eu até anotei, existem 5 vítimas, mulheres, por dia de feminicídio. 5 mulheres morrem por dia de feminicídio no Brasil. Tem 20 milhões de mulheres que sofrem algum tipo de abuso, de agressão no mundo. E cabe a nós, homens, não só a mim. Hoje eu represento o Santos Futebol Clube e eu estou aqui na frente do microfone, então tem muita gente que me vê. E eu tenho obrigação de fazer isso, de tentar me incluir nesse processo e tentar ajudar para que isso diminua, porque acabar é difícil, quem dera acabasse, mas para que diminua, porque eu também tenho mulheres na minha família, assim como vocês têm, e a gente não tem que esperar que aconteça alguma coisa com a gente para depois fazer. Então, o que eu estou falando hoje, eu falo até para muitos amigos meus, que se a gente puder fazer alguma coisa para diminuir esse feminicídio, principalmente, a gente tem que fazer. Cuca, boa noite. Boa Lucas noite. Mussetti. Eu queria que você falasse sobre o primeiro contato com o Neymar, se você já tinha alguma relação prévia com ele, e também comentasse do teu primeiro dia, ou primeiros dias aqui na última passagem, agora a penúltima, quando alguns jogadores já confirmaram, o Alisson foi o último deles numa entrevista recente, que você chegou, juntou a galera e falou, ó, Campeonato Brasileiro, oitavo. Mas a gente vai beliscar uma taça esse ano. Vai ser ou Libertadores ou Copa do Brasil, e os próprios jogadores não confiavam naquele momento. E a gente não ganhou, mas chegou longe. Queria saber como foi o papo hoje. E fomos oitavo, hein? Foi oitavo no Campeonato Brasileiro. Queria saber como foi o papo hoje. Se você chegou lá para eles e falou, vamos ganhar a Sul-Americana, a Copa do Brasil de novo. Eu mostrei para eles o calendário, eu mostrei para eles o percentual que nós temos de aproveitamento no ano, no Paulista e no Brasileiro, pouco mais de 30%, no Brasileiro 28,5%. Eu mostrei onde isso vai acabar no final do ano, em que posição, e que a gente fique atento, que a gente saiba que os mesmos pontos de hoje valem lá para o final de novembro. Então, a gente tem que estar atento, tentar, de todas as formas, jogar bem e, principalmente, conseguir resultados, né? Então, hoje, pelo primeiro contato, o mais importante foi isso. Eu chamo isso de conscientização, para que o jogador também ele saiba com quem você vai jogar, qual é o nome do adversário, não só do Campeonato Brasileiro, como da Sul-Americana e da Copa do Brasil, daqui a pouco, quando tiver sorteio também. O Neymar, eu tive uma conversa separada com ele, e já abro para vocês que ele vai ficar fora do jogo de domingo, por ele ter jogado 2 partidas seguidas e não poder fazer essa terceira em 7 dias, sobre risco de ter alguma lesão ou coisa assim. Então, como é que é o termo que é usado hoje? Controle de carga, isso. Controle de carga, ele fica, não é para preservar ele. O cara pode pensar, mas por que ele vai ficar fora se ele só vai ter jogo daqui 12 dias? Porque o risco de ter uma lesão em cima de quem está voltando de uma lesão, em ter 3 jogos em 7 dias, segundo a nossa fisiologia e o departamento médico, é muito grande, e a gente não pode correr esse risco. Cuca, boa noite. Gabriela Breno. Boa noite. Queria entender um pouco mais, emendando um pouco da pergunta do Murilo sobre o caso do seu passado. Você sabia que, ao chegar no Santos, necessariamente iriam voltar a comentar sobre esse assunto? Sim. Como que você lidou com esse receio e que tipo de recado você pode dar, sobretudo, para essas pessoas que estão cancelando sócio, que estão cobrando patrocinador, como também aconteceu no Corinthians? Tem uma parcela dessa torcida abraçando a sua chegada, entendendo que tem como você realmente resgatar o Santos, mas uma parcela bem decepcionada com a sua chegada. Mas então, que tipo de contato você pode ter para essas pessoas? Mas eu entendo as pessoas que ficam decepcionadas, eu entendo, porque elas vivem das notícias, né? Mas, assim, eu peço que elas entendam o Cuca também.
Eu fiz tudo o que eu podia dentro da condição ideal. E o importante hoje não é o Cuca, é a causa. E a causa, o Cuca já falou aqui as coisas que ele faz pela causa. E vou continuar fazendo. A minha jornada não acabou. Ela tem ainda muito caminho pela frente, sabe? E o que eu posso falar é que as pessoas têm o direito de reclamar, as pessoas têm o direito de achar ruim, mas eu gostaria que elas me conhecessem, sabe? E eu estou aberto, se um dia quiserem me conhecer, conversar, saber o que eu faço, por quem eu faço, pelo que eu faço, eu estou disponível a todas elas, e eles também. Última pergunta. Cuca, boa noite aqui. Há pouco você falou sobre se adaptar às características dos atletas que você tem, né? Agora, com a ausência confirmada do Neymar que você deu pra gente, o Gabigol também não joga por conta de ser contra o Cruzeiro. Qual o peso da ausência do Gabigol e se você já está analisando algum substituto para o lugar dele? Sim, claro que estou observando, mas não vou falar, lógico. E amanhã eu treino. E não adianta ficar na janela lá em cima dos prédios novos, que eu deixo todo mundo de colete amarelo, você vai só confundir tua cabeça. Tá bom. Fim da entrevista coletiva. Muito Valeu. obrigado, Cuca. Obrigado, Muito um abraço. amigos. Uma boa noite a